Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, na primeira epístola de Pedro, por favor. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Hoje é uma noite especial, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre crescimento espiritual. 1 Pedro capítulo 2, vamos ler nessa noite dos versículos 1 ao 10. Maravilhoso esse texto da parte de Deus para nós. Alguém que nos visita aqui pela primeira vez, somos todos de casa? Todos estão aqui? Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 ao 10, diz assim a palavra: Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia. Pai Celestial, nós te louvamos nessa noite que o Senhor fez. Te louvamos por todos os atos do culto até aqui. Obrigado pelas pessoas que foram recebidas, pelos batizandos, pelos dízimos, pelas ofertas, pelos louvores. Mas agora eu oro para que o Senhor mais uma vez fale conosco, que nós estamos aqui e o Teu Espírito Santo ainda fala. Te bendizemos e te louvamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu tenho lido um pouco a Escritura e quando o pastor Eloy me pediu para falar uma porção sobre isso, eu reli 1 Pedro 1 e eu cheguei à conclusão que após falar do estilo de vida dos salvos, no capítulo 1, Pedro passa a tratar sobre o crescimento espiritual daqueles que se converteram. Ele sai da vida para o crescimento. Aqueles que creram precisam crescer. Aqueles que foram recebidos por Cristo precisam crescer. Pedro elenca no texto passos necessários para esse crescimento espiritual. E o primeiro deles, com a Bíblia aberta, é o despojamento do pecado. Irmãos, escutem algo aqui. O crescimento espiritual, ele vem obrigatoriamente por meio de uma ruptura com práticas do pecado que marcaram a nossa vida antes de Cristo. E Pedro vai elencar aqui algumas coisas interessantes que nós precisamos despojar. A primeira delas, ou as duas primeiras, estão no versículo 1 que lemos. É maldade e dolo. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo. A palavra toda aqui, ela
não é abrangente, não permite exceções. Pedro diz: toda. Tudo precisa ser despojado em relação ao passado. Tudo. Não pode ficar nada para trás. A palavra despojando-vos aqui é apotemenoi, que significa exatamente tirar toda a roupa. Ficar nu. Isso é despojando-vos de todo o pecado. E quais pecados? Primeiro, ele usa a palavra maldade. A palavra maldade aqui é kakia. Refere-se ao desejo de causar dor e sofrimento ao próximo. Se alguém mal, é kakia. Segundo, ele usa também a palavra dolo. Dolo aqui é dolos. Representa aquele que tem um espírito traiçoeiro e que não hesita em usar meios questionáveis para obter vantagens. Nós não somos mais assim. Nós não fazemos o que é necessário para alcançar vantagem sobre o outro. Despojando-vos de toda maldade e dolo. Segundo, Pedro diz também que nós devemos deixar para trás hipocrisias e inveja. De hipocrisias e inveja. O que é hipocrisia? Hipócrites é um ator. É alguém que vive uma fábula. É alguém que vive uma farsa. Ele põe a máscara e tira a máscara quando quer. Ele é um hipócrites. Ele não vive uma vida real. Ele vive uma mentira, ele vive um engodo. Depois, Pedro usa a palavra invejas. A palavra por si só já nos diz tudo, não é? A palavra aqui é phonos. Descreve um sentimento mesquinho de querer ocupar o lugar do outro. É viver o que o outro vive. Sephonos. Irmãos, eu pensava sobre isso hoje à tarde. Até no grupo dos apóstolos a inveja invadiu. Se você vai para Marcos 10, 41, quando Tiago e João fizeram um pedido sem pensar para Jesus, de ocuparem um lugar de proeminência no reino, os outros sentiram inveja. Os outros discípulos. Uma pessoa invejosa, ela é obrigatoriamente dominada pela ingratidão. Escutem isso. Uma pessoa invejosa, ela é ingrata. Ingrata. Ela quer o que não é dela por direito. Ela é phonos. Terceira lista. Essa aqui é interessante. Despojando-vos também, diz Pedro, de toda a sorte de maledicências. O que é maledicência? Catalalia. É alguém que tem prazer de espalhar o que não pode ser espalhado. Eu vou explicar para vocês o que é maledicência em tese e vocês vão entender. Todos aqui vão entender. O que é maledicência? Vamos supor que alguém chega para mim depois do culto e fala assim: pastor, você está sabendo? Você está sabendo? Via de regra é maledicência. Você está sabendo de algo que aconteceu? Não, eu não estou, e dependendo eu nem quero saber. Porque o maledicente, ele espalha boatos desnecessários em vez de ir à fonte, em vez de procurar a pessoa. Paulo resolveu esse problema de maledicência na igreja de Corinto de uma forma muito agradável. Ele diz assim em 1 Coríntios 1:10. Eu estou sabendo pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Notem como Paulo tratou o problema. Ele deu o nome de quem falou e o problema. Você resolve a maledicência.
Você corta a maledicência pelo mal. Quem falou e qual é o problema? Maledicência. Mas nós não somos mais maledicentes, louvado seja o nome do Senhor. Pouco amém, hein? Preocupante. Despojando-vos. Maledicência traz a ideia de um falatório maldoso a respeito da vida alheia. Irmãos, eu tenho aprendido nesse tempo também, aqui não aconteceu isso, aconteceu lá para Campinas. Se alguém vier falar mal de alguém, esse alguém vai falar mal de você também. Se alguém vier falar mal de outra pessoa, essa pessoa vai falar mal de mim para alguém. Isso é fato. Consumado. Mas nós não somos assim. Despojando-vos. Segundo, Pedro entra agora na dieta espiritual. Pedro passa daquilo que devemos despojar para o que devemos desejar. Despojar e desejar. Olha que interessante. E nós precisamos desejar 3 coisas. A primeira é o alimento. Olha o versículo 2, a primeira parte. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Desejar, apipoten, ou seja, é um desejo intenso, como a corça suspira pelas correntes das águas, é a mesma palavra. É um desejo tão grande e tão intenso, que você não tomar da água, você morre. Assim como bebês se alimentam com regularidade, nós também devemos beber regularmente o leite da verdade. Ontem eu comecei aqui com a juventude uma série de mensagens sobre disciplinas espirituais. E para minha tristeza caiu um pé d'água ontem. Eu queria que tanta gente ouvisse o que eu expus aqui. Eu falei da importância da palavra de Deus no Salmo 19. Formidável. A importância da palavra, de desejar a palavra. Pedro traz aqui, irmãos, algo tão maravilhoso para nós. Em tese ele diz, assim como o bebê anseia por leite, anseia sim pela palavra. Assim como o bebê anseia por beber leite, anseie vós pelas Escrituras, por ler as Escrituras, por se deleitar nas Escrituras, como leite. Leia, 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 debruce, leia, ame a palavra, assim como o bebê anseia o seio da mãe. Esse é o alimento. Agora ao propósito. Qual é o propósito? Versículo 2, a segunda parte. Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Qual é o propósito? Cresçamos. 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 Cresçamos em Deus. Cresçamos como sábios para a salvação. Nascemos da palavra e crescemos pela palavra. Esse é o propósito. Crescermos. Irmãos, eu poderia fazer um exercício aqui devastador, mas eu vou fazer. Por favor, não me responda. Eu também estou inserido aqui. Você se lembra qual foi a última vez que você leu um capítulo da Bíblia? Tempo. Vou dar tempo para você pensar. Conseguiu trazer à memória aquilo que lhe dá esperança? Terceiro, é a constatação. Olha o versículo 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Nossa salvação e nosso crescimento espiritual são resultado da bondade de Deus.
Ele apenas não nos deu vida, mas cuida de nós, providenciando para cada um de nós todas as coisas necessárias para o nosso crescimento e amadurecimento na fé. Se já tendes a experiência de que Deus é bondoso, você já teve a experiência de que Deus é bom? Terceiro, nós vamos ver agora a posição de Cristo, ela é fundamental. Notem que o texto muda de figura. Pedro passa da metáfora do leite para a metáfora da pedra. Ele faz uma transição agora de quem somos para quem Cristo é. Quem somos para quem Cristo é. Há alguns pontos aqui. Primeiro, diz o versículo 4, a primeira parte, que Cristo é a pedra viva, chegando-vos para Ele, a pedra que vive. Essa expressão parece-nos um paradoxo, porque pedra não tem vida. Pedra não vive. O propósito que Pedro usou nessa imagem, quando se dirigiu a mesma que Pedro utilizou ao Sinédrio, quando relata em Atos 4:11, que Jesus Cristo é a pedra rejeitada por vós, os construtores, do qual se tornou a pedra angular. Escuta, Jesus não é apenas a pedra que vive, mas também a pedra que dá vida. Ele é a pedra que vive e a pedra que dá a vida. E é a única pedra que dá a vida e tem vida em si. Segundo, diz o versículo 4, a segunda parte, que Cristo é a pedra rejeitada. Ele diz, rejeitada sim pelos homens. Os construtores, ao erguer um edifício, aceitavam algumas pedras e rejeitavam outras. Pedro pega o texto e o contexto do texto e explica exatamente isso. Aqui, essa palavra rejeitar significa rejeitar depois de haver testado. A pedra que os construtores rejeitaram, eles olharam para a pedra e disseram, nós não queremos a pedra. Pedro cita aqui Isaías 28:16 e o Salmo 118:22, para ressaltar que Jesus Cristo, depois de ter sido eleito por Deus, foi rejeitado pelos homens. Cristo foi rejeitado por uns e aceito por outros. E é assim até hoje. Cristo é aceito por uns e rejeitado por outros. Agora, embora Cristo seja uma fundação firme, é também uma pedra que esmaga os que o rejeitam. A mesma pedra que dá vida, mata outros. A mesma pedra que salva, condena os que a rejeitam. O mesmo cheiro é cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. O mesmo evangelho que vai salvar uns, vai condenar outros. O mesmo. Já pensou nisso alguma vez? Paulo diz em 2 Coríntios 2,15, para uns é cheiro de vida, para outros cheiro de morte para morte. Uns rejeitam a pedra. Até hoje. Terceiro, diz o versículo 4, a terceira parte, que Cristo é a pedra eleita e preciosa. Olha o que ele diz, mas, olha o mas, se o mas é formidável, mas, para com Deus, eleita e preciosa. Cristo é o eleito de Deus e nele também somos eleitos. Aquele que crê é eleito. Isso é o que o texto nos diz.
O sangue de Cristo é precioso e Cristo é a pedra preciosa para Deus. E nós somos preciosíssimos para Deus, preciosos, eleitos de Deus. Quarto lugar, vamos ver agora a nossa posição em Cristo. Pedro faz outra transição de quem Cristo é para quem somos nele. Outra transição. E algumas coisas. Primeira, nós somos pedras que vivem. Olha o versículo 5. Primeira parte. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Eu vou tirar essas letras aqui atrás quando eu pregar, que vocês não estão lendo, não estão abrindo a Bíblia. Não fica fácil, Joel? Não fica? Vamos providenciar em tirar? Estou brincando, o pastor me bate. Só para contrariar, vocês estão muito sérios. É porque você pede para abrir, você não está com a Bíblia nem aberta e olha aqui atrás, eu só vejo assim, ó. Vamos voltar para o texto. Se Cristo é a pedra que vive, os que estão nele são como pedras que vivem. Se Cristo vive, os que estão nele são pedras que vivem. Cada pessoa que se converte a Cristo e se torna membro da igreja do Deus vivo, é uma pedra viva tirada da pedreira da incredulidade e acrescentada no edifício da igreja invisível. Você e eu fomos arrancados daquela pedreira da incredulidade e enxertados na igreja viva e invisível de Deus. Aleluia por isso. Somos pedras que vivem. Segundo, somos casa espiritual. Olha o 5, a segunda parte. Sois edificados. Casa espiritual. A palavra de Deus, que deleite. Não somos apenas pedras vivas, mas também casa espiritual. Morada de Deus. A terceira pessoa da Trindade mora em nós, habita em nós. Antes não éramos morada, agora somos morada do Deus vivo. Ele mora em nós, irmãos, aquele que nem os céus dos céus podem contê-lo, habita dentro de nós, frágeis vasos de barro. Que deleite poder dizer isso, que prazer poder dizer isso. Nós que não éramos antes habitação, hoje somos morada eterna do Pai. Terceiro, ele diz ainda no versículo 5, a terceira parte, que nós somos sacerdócio santo. Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis. Na antiga dispensação, apenas os sacerdotes podiam oferecer sacrifícios a Deus, e apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Nós, agora, temos acesso direto ao trono de Deus, direto. Não precisamos mais de mediador, nós temos acesso direto àquele trono e falamos direto com o Pai, através do Espírito Santo que habita em nós. Direto. Quarto, nós somos crentes em Cristo. Olha o 6. Pois está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram
postos. Pedro volta-se mais uma vez para as Escrituras, a fim de contrastar crentes e descrentes. Mais uma vez. Para os crentes, Cristo é a pedra. Quem nele crê, diz o versículo 7 que lemos, não será envergonhado. Os que creem, Ele é o nosso alicerce. Os descrentes, porém, como construtores loucos que rejeitam a Cristo, serão envergonhados. Envergonhados. Nós somos crentes em Cristo, nós somos sacerdócio santo, nós somos casa espiritual e nós somos pedras que vivem. Nós estamos em Cristo e para nós, os que cremos, não seremos envergonhados e para Deus, nós somos a sua preciosidade. Aqueles que creem são preciosos para o Senhor, preciosos. Você crê esta noite? Quinto lugar, vamos ver agora a nossa identidade espiritual. Irmãos, quanta coisa rica aqui. Identidade. Algumas coisas. Primeiro está no versículo 9. Nós somos raça eleita. Vós, porém, sois raça eleita. Raça eleita. Pedro vê os crentes como o corpo de Cristo. A igreja. Pense nisso esta noite, por favor, rapidamente. Já pensou ser uma raça eleita? Entre todos os povos de bilhões de pessoas que batem o coração, eu e você sermos uma raça eleita. Diferentes de tudo quanto os nossos olhos veem. Somos uma raça escolhida por Deus dentre todos os povos da terra. Os cristãos formam uma nova raça, diferente de judeus e de gentios. Aí nós vamos para Jesus em João 15:16. Jesus diz algo tão formidável. Olha, não fostes vós quem me escolhestes, antes eu escolhi a vós outros. Para quê, Jesus? Para que vá e dê frutos. Ele nos chamou, ouvimos a sua voz. E aqui estamos nós, raça eleita, um povo eleito, raça eleita. Nós somos raça eleita por Deus, porque ouvimos a sua voz. E aqui estamos nós, raça eleita. Segundo, nós somos sacerdócio real. Somos não apenas sacerdotes na casa de Deus, mas sacerdócio real. Sabem por quê? Porque nós servimos nesse trabalho o Rei dos Reis. Sabe a quem servimos? Aqui. Aquele rei que está no trono. Conforme a profecia de Zacarias 6, ele seria chamado Rei dos Reis, Rei dos Reis, e nós somos sacerdócio real. No Antigo Testamento o povo possuía um sacerdócio, mas agora é um sacerdócio. Ah, vocês não entenderam. Antes, na antiga dispensação, o povo possuía um sacerdócio. Hoje somos Ele. Ou em tese, falando que nem meu tio, vamos falar o português aí, aportuguesado, para que todo mundo entenda. Ninguém se achega mais a Deus por nenhuma pessoa da terra. Isso é sacerdócio real. Como diz 1 Timóteo 2,5, o nosso mediador chama-se Jesus Cristo. Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso, somos sacerdócio real. Terceiro,
Nós somos nação santa. Nação santa. Pedro retrata agora o povo de Deus como uma nação santa. O que significa que esse povo que é santo foi chamado a servir um Deus santo. 1 Pedro 1,15 diz: como é santo aquele que vos chamou, sede santos em todo o vosso prosseguimento. Como está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Somos nação santa. Deus nos chama para sermos os seus filhos e refletirmos o seu caráter. Isso é nação santa, povo santo, separado, é agios, é separado para fazer ou para servir alguém que não está aqui na terra. Ele é santo, cantamos, ele é santo, ele é santo. Ele é muito santo. Ele é santo, santo, santo. Ele é santo, santo, santo. E nós, diz a Escritura, somos uma nação santa desse Deus santo que nos chamou a sermos santos. Quarto, diz o versículo 9, que somos propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, escuta algo aqui. Ao longo dos séculos, Deus tem tomado para si o seu próprio povo. Desde o Éden, Deus tem tomado para si o seu próprio povo e chama pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra. Ele chama pela palavra. Aqueles que ouvem a sua voz mediante a exposição clara da Escritura e se voltam para Deus, são seus. 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 São seus. Irmãos, Atos 20, 28, diz que Ele nos comprou com o sangue do seu próprio Filho. Sabe a maior herança de Deus? Você e eu. Nós somos a menina dos seus olhos. A minha menina, a menina dos olhos de Deus. Eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. Nossa grandeza aqui nessa terra é o fato de sermos filhos de Deus. Filhos. Você é grato a Deus por ser filho? Aleluia. Eu sou grato a Deus por ser filho de Deus. Essa é a maior gratidão que deve brotar no nosso coração. Nós somos filhos de Deus. Ele nos chamou, Ele nos adotou, nos justificou, nos regenerou e nos enxertou de novo na videira. E nós somos os seus filhos. Sexto, Pedro passa agora da nossa missão no mundo. Há uma frase do filme Homem-Aranha, que quando aquele senhor, que era pai do menino do Spider-Man, o Homem-Aranha, o seu vô a ser baleado, olha o que vem na minha mente agora, a gente vai longe, irmãos. Primeiro filme, o avô do menino morre, e antes dele morrer eu lembrei dessa frase e coloquei aqui. Ele olha no olho do menino, que é o Spider-Man, e diz: meu filho, grandes privilégios trazem grandes responsabilidades. Isso é fato. Grandes privilégios, batismos, ser recebidos, tomarmos da ceia, dos dois sacramentos, batismo e ceia, trazem junto grandes responsabilidades. Nós somos ou fomos salvos pela graça para uma sublime missão. E há 2 pontos e eu encerro a palavra. Primeira, qual é o conteúdo da mensagem? Olha o final do 9. Qual é o conteúdo?
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o conteúdo da mensagem. Ou seja, esses feitos maravilhosos de Deus tratam da vida, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, bem como a transformação libertadora do homem e do seu mundo. Sabe qual é a mensagem? É a de Colossenses 1,13. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu era perdido, agora sou livre. Livre. Efésios 2:1 diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida juntamente com seu Filho Jesus na cruz. Todos nós estávamos mortos, portanto somos embaixadores dos atributos de Deus e dos seus gloriosos feitos. Irmão, se você não tiver muita coisa para falar, ao falar de Jesus para alguém, fale inicialmente o que Ele fez em você, tá bom? Abra a tua boca e diz: eu era assim, eu era assim, eu era assim, e Deus me mudou, Deus me transformou, eu estou sendo transformado de glória em glória. Precisamos proclamar em alto e bom som quem Deus é e tudo quanto Ele faz por nós em Cristo. Olha para o irmão do lado, fala assim: você é um embaixador. Fala aí para ele. Acorda ele aí. Último. Ah, estão falando ainda, aleluia. Ai, Senhor, irmão, qual é o conteúdo? A fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a minha maravilhosa luz. E último, qual é a motivação da mensagem? Olha o versículo 10. Vós, sim, antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmão, sabe qual é a motivação de fazermos o que fazemos? É que antes não éramos, agora somos. Antes ninguém aqui tinha alcançado misericórdia, mas agora fomos alcançados pela misericórdia. Antes não éramos povo, agora somos povo. Somos povo, e povo de propriedade exclusiva de Deus. O que Deus fez por nós deve ser uma forte motivação para cumprirmos com zelo, fidelidade e urgência a missão que Ele nos confiou. Irmão, sabe a maior motivação que eu tenho para pregar e para estudar a palavra? Não é o quanto eu ganho. Porque se for o dinheiro eu estou encrencado. Não é encrencado nesse termo não sorria não. Porque senão, pastor Eloy, alguém vai me ligar de Campinas e vai falar assim: pastor Marco, o senhor pode voltar, nós vamos lhe pagar 15 mil reais. Se o dinheiro for o meu vetor, eu vou voltar para Campinas. Entenderam? E o dinheiro não pode ser o meu vetor. Deus não me chamou por causa do dinheiro. Eu não faço o que faço pelo dinheiro. Tudo bem. Não pode ser. Porque senão eu vou para quem paga mais. E eu não vou para quem paga mais. Ele já pagou.
minha motivação de ler e se debruçar e pregar é porque eu não era e hoje eu sou. Você não era e agora é. Não porque você era bom, porque você era mal. E aquele bom morreu pelo mal. Eu encerro. Não éramos povo. Não, Marcos. Não éramos. Estávamos perdidos, sem esperança no mundo, entregues à nossa própria desventura. Mas agora, Deus derramou copiosamente em nós a sua misericórdia. Agora somos filhos de Deus, morada de Deus, sacerdotes de Deus, para realizarmos as obras de Deus.